Olá, começa agora o Sem Arrodeio e a gente vai começar esse debate de hoje com o João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em Ciências Sociais, e o Felipe Felipe Clisma, jornalista, meu amigo aqui, parceiro de ANC. A gente começa o programa de hoje, o nosso podcast, falando sobre o evento político desta semana, que foi a filiação do Ciro Gomes ao PSDB, e também do ex-prefeito Sarto, ex-prefeito de Fortaleza, também ao Ninho Tucano. Vamos começar com esse assunto e a gente vai desenrolando esse entranhado deste Ninho Tucano neste evento. Olá, Sueli, olá, Felipe, olá os que nos acompanham pela ANC. Nós vamos falar de um tema que é muito importante. Eu acho que o Ciro falou, né? Estava bem humorado lá. Ele podia ter cantado. Eu voltei, né? Para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria, né? E o Ciro volta para o PSDB, né? Não sei se dá para contar como um novo partido, né? Afinal de contas, mas sim mais uma mudança partidária, né? Ele vai sair do PDS, depois vai para o PMDB, depois para o PSDB, depois para o PPS, tem uma passagem meteórica pelo PROS, o PSB e o PDT, que foi uma agremiação que o Ciro durou mais tempo, né? E teve muito destaque, teve duas candidaturas à presidência da República pelo PDT e saiu de uma forma muito melancólica, né? Ali talvez pela porta de trás de uma relação de tanto tempo, mas quase por um WhatsApp, né? Foi uma carta muito protocolar, sem nenhuma festa. E agora volta ao PSDB, mas ele não está voltando para o PSDB que ele saiu. Isso, vamos lembrar disso de forma muito evidente, né? O PSDB de hoje não é sequer sombra do que foi o PSDB foi no tempo que o Ciro estava lá, né? O Ciro ele foi o mais brilhante, o mais proeminente político da sua geração, né? E isso começa com o Tasso Gereissati, com o apoio do Tasso Gereissati, tanto que ontem na quarta-feira teve uma nostalgia, mas eles mesmos já perceberam que não é essa nostalgia que vai fazer com que eles ganhem, né? Falaram do passado, né? Mas eles logo disseram que estão apontando para o futuro. Mas é claro que quem viveu a política dos anos 90 e vê novamente Tasso e Ciro juntos no palanque é algo que dá pelo menos uma nostalgia, né? Mas aí, dependendo de onde você estava, pode ser uma saudade boa ou uma saudade ruim dessa dupla novamente, que, embora politicamente tenha se afastado, sempre mantiveram lá relações pessoais. Mas a volta do Ciro não é para o PSDB. Está lá o Tucano, está lá a legenda, mas o PSDB que o Ciro deixou era o maior partido do Ceará. Eu quero fazer, dentro desse primeiro comentário seu, um adendo. O senhor falou que foi o político mais proeminente da década de 90, dessa época. Mas o Ciro chegou na Assembleia Legislativa como deputado pela primeira vez, eu acho que era o PSD, como suplente de deputado. Sim. Foi graças a bênção do Tasso, governador à época, ele chegou a deputado, foi prefeito e chegou onde chegou hoje. E por muito tempo andaram muito juntos, mas teve uma época que teve uma traiçãozinha aí, teve uma rusgazinha e eles, que são compadres, passaram um bom tempo estremecido. Sim, mas você nunca viu críticas abertas do Ciro ao Tasso, assim, de forma como o Ciro... Como estamos vendo hoje, como ele está fazendo agora com o Camilo Santana, a gente vai já falar sobre isso. Eu nunca vi uma declaração mais forte. Então ele sempre manteve ali o respeito, né, pelo Tasso. Mas também era um outro Ciro que a gente via no passado, né? Sim, era um outro Ciro mesmo. Agora é um Ciro, como ele mesmo diz, né? Já está também chegando nos 80 anos, né? Não tem mais muito que... Não, 80 não, meu João Paulo. Não, mas ele está indo já para esse estágio mais da maturidade. Não tem mais o que perder muito, né? Nem a língua está com muito freio mais, né? Ele já está mais experimentado, né? Como ele mesmo diz. Ele estava bem-humorado, né? Ele estava até falando de uma forma mais tranquila, né? Mas ele não poupou as críticas, né? E esse projeto do Ciro voltando, tanto que ele mesmo não se lança como candidato a governador. Ele não disse que é candidato a governador, também não disse que é candidato a presidente. Ele ficou ali com o pé em cada canoa. Então, o que ele decidir, a gente vai dizer. Ele tomou uma decisão que ele não deixou claro. Mas o entorno, aquelas pessoas que foram lá, né, não foram para ver o Sarto.
Não foram para ver o Não. Roberto Cláudio, não foram para ver o André Fernandes, foram para ver o Ciro Gomes, né? Sim, e o Felipe estava lá ontem. E o Felipe estava lá ontem, Bora, né? me diga aí quem Captando tudo. estava e quem não estava nesse grande evento de chegada de retorno do Ciro ao A gente PSDB. tava lá de Cirano, fez parte do jingle lá, né, na década de 90, até Tasso Gereissati, Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, André Fernandes, Alcides Fernandes e companhia. Como o professor estava falando, né, as pessoas que compareceram lá, elas de fato elas foram por esse movimento do Ciro, apesar de ele ser um Ciro, como vocês já falaram aqui, diferente da década de 90, de quando surgiu nesse cenário político, ele ainda tem esse chama, né? Acredito que ele ainda tem esse chama. E pelo que a gente observou ali, conversando com algumas figuras políticas, qual o desejo não vou dizer de todo mundo, mas da maioria, de que haja um consenso para que ele seja lançado como candidato ao governo, porque todo mundo entende que é o que vai deixar esse lado da oposição mais competitivo. Tanto é que uma das declarações que mais repercutiram no nosso Instagram, lá que a gente fez a cobertura e tal, foi da doutora Silvana, que é líder do PL na Alesse. Olha, por que nós vamos... E ela relembrou que o André Fernandes chegou a declarar que não ia apoiar a RC, nem Ciro, e o PL ia lançar a candidatura própria, ela ponderou. Por que nós vamos lançar uma candidatura própria para perdermos? Vai adiantar por birra, né? Só por vontade mesmo? Vamos lançar e vamos dividir? Vamos perder? Então, há esse sentimento de todo mundo de se unir em torno do Ciro Gomes. Então, assim, a gente vai destrinchando aos poucos ao longo do nosso podcast. O que vocês quiserem saber aqui, vou tentar dizer, vou tentar lembrar. Foram muitas coisas, muitas declarações das principais figuras presentes, né? E a gente vai conversando aqui. Outro fato que chama muita atenção foi também a declaração do Sarto, né? E aí eu queria até que vocês pudessem analisar também. Ele diz o seguinte, ó, nunca ninguém imaginou que a extrema-direita ou a direita estivesse conosco. Eu quero fazer um comentário em cima disso. Sim. Eu faço o comentário ao contrário. Ele disse, nunca se imaginou que a direita e a extrema-direita estivesse conosco. Eu acho que não é assim. Nunca a gente imaginava que o centro, o lugar onde o Sarto estava, fosse se juntar com a direita e a extrema-direita. Porque não foi a direita e a extrema-direita que foi atrás deles. Foi Sarto que perdeu a prefeitura de Fortaleza e, no segundo turno, quando ninguém esperava, ele foi atrás de apoiar a direita e a extrema-direita. Então, acho que essa frase dele, nunca esperava que a direita e a extrema-direita estivessem conosco, não. No Sarto, o caminho dele foi esse. Ele e o grupo dele se aliou com a direita e a extrema-direita. A saída do Ciro do PSDB foi por conta da relação dele com o FHC, né? Ele disse que o PSDB tinha traído os princípios da social-democracia. O Sarto não, o Sarto foi expulso. Ele foi convidado a se retirar, né? Ele, por conta, ainda no governo de Juraci Magalhães, teve lá uma votação sobre um determinado tipo de... Eram bolsas de estudo para alunos que não tinham... que eram da periferia, que iam estudar em lugares onde havia a escola, e aí acabou não passando, porque o PSDB foi contra, o que dizia que era um projeto eleitoreiro. O Sarto era do PSDB e votou a favor. E foi convidado a se retirar pelo Beni Veras, né, então presidente do PSDB, e ele saiu do PSDB expulso. Ele está voltando de um partido que ele foi, se não expulso, convidado a se retirar. Né, e está voltando aí para... E aí depois ele foi para o PMDB. Né? Então a saída do Sarto foi bem mais conturbada do que a saída do... E não foi ele foi sozinho, não. Eram 8, só quem não saiu foi... Eu acho que mas só um não saiu. Saíram 7 e um ficou. Né? Já eu digo o nome do que ficou. Então, essa volta realmente é de deixar qualquer um que acompanhou a política nos últimos 15 anos no Ceará um pouco estarrecido. Né? Primeiro, pelo modo como um aliado vira inimigo de uma hora para outra. Né? E aí, 2026 continua sendo uma reverberação do que aconteceu em 22. Né? Do racha de um projeto político iniciado, né, pelo Tasso e, durante muito tempo, dito... continuado pelo Cid Gomes, mas são projetos diferentes, né? Caso o Elmano se reeleja, pela primeira vez vamos ter um grupo político tanto tempo no poder, nem a Scioli, nem Tasso ficaram tanto tempo no poder, e é difícil, né? Um ciclo de poder tão grande, mas o Tasso ficou de 86
2006, né? Porque geralmente diz que com 2 décadas, 20 anos, já vai se exaurindo, né? Então temos tem que aí ter a renovação do ciclo. Se o PT se reelege, vamos ter 30 anos desse mesmo grupo político, que era um grupo que sai do tacismo, né? E a candidatura do Cid ao governo, essa aliança entre o grupo dos Ferreira Gomes com o PT, eles vão surgir ainda em 2000, né? 2006, Foi a partir do governo Lúcio. Do governo Lúcio, geralmente do fim do governo Lúcio, né? Governo Lúcio. Mas antes, em 2002, né? Ainda na disputa do Lúcio com o Zé Ayrton, a Sueli vai lembrar que tinha um comitê chamado Lulu. Lembra? Lula Lúcio, né? E quem organizou esse comitê Lulu foi justamente o Ferreira Gomes. Então aí já começou essa aproximação aí que em 2006, né, com a liderança do Cid, ele é eleito, né? E aí começa esse projeto. Então o Camilo, o Elmano e todo esse grupo está no poder porque em algum momento eram aliados lá do Ferreira Gomes, que eram os líderes desse projeto, que aos poucos foi virando mais petista, né? O próprio Camilo, quando foi para a candidatura dele em 2010, a desculpa era, ele é do PT, mas ele é o PT do Cid. Ele é petista, mas é um petista mais ligado ao cidismo. E aí ele foi com esse nome e aos poucos esse projeto foi virando mais petista, né? O Ciro sai, o Cid fica sozinho. Então essa volta do Ciro é uma volta que eles não estão voltando ao passado, né? Eles estão... Tanto que o problema é o seguinte, ok, o Cid disse que errou em relação ao Wagner, errou em relação ao André, que agora o que importa é tirar o PT do poder, salvar o Ceará. Mas ele também disse que também deveria pensar num projeto de governo. Qual é o projeto da oposição? E aí é que a gente vem pensar como é que os liberais, por exemplo, vão conseguir dialogar com os projetos do Ciro, pensando no que ele falou, do Estado desenvolvimentista, né, do Estado motor, como é que os liberais vão poder entender isso, né? Então, não vai ser fácil, primeiro, construir a candidatura. Mas uma vez o palanque posto, como é que vai construir o governo? Vamos fazer com o exercício de o Ciro eleito, né? As políticas públicas que vão ser lá delineadas. Porque o que o André Fernandes estava propondo, por exemplo, na campanha dele para prefeito, era que não criar mais creches. Era dar voucher para as creches particulares. Acabar a escola pública, né? Então, olha só. Então, são visões de mundo, de concepção de mundo totalmente diferentes. Mas aí nesse grande evento do PSDB, a volta do Ciro para o PSDB, o Sarto acabou ficando como um coadjuvante, ele não disse que era candidato. Então, assim, a porta está aberta. Eu estou no PSD, mas eu posso ir para o governo, mas se tiver uma brechinha para ir para o plano nacional, eu estou ainda. Exatamente. Ele citou o Roberto Cláudio. Disse, olha, o Roberto é mais jovem. Ele disse que era mais preparado, era o mais preparado para o governo. O mais preparado. Para qualquer tarefa, o mais preparado, é mais jovem, e o Ciro falou, tem mais disposição. Coisa que eu não tenho mais. Isso. Porque tipo assim, o Ciro é muito experiente, ele sabe que se ganhar, vai ter que governar. Sim. E ele tá com essa vontade toda de governar, porque governar é aquele rame-rame cotidiano, né? De estar lá no governo, secretaria, reunião, debatendo as miudezas. Então, tem essa vontade, eu fico na dúvida, porque eu ainda estou em dúvida se ele vai realmente para o governo, sabe? Quanto tempo que ele está fora de qualquer cargo assim, público, né? Inclusive até o Cláudio Pio hoje deu até uma piada, hoje não, na última quinta-feira deu até uma piada lá na Assembleia em relação aos cargos que o Ciro ocupou. Sim. Que foram 2 cargos, né? Segundo o de Assis. Sim, o de Assis, sim. O de Assis, deputado de Assis. Foi falatório para todos os lados, né? Não é o quadro pintado pelo governo. Se o Ciro não é um desprezível qualquer, não é um ajuntamento de gente que não sabe o que está dizendo. Não é. Nós estamos falando de políticos experientes que sabem o que estão fazendo, né? O que eu não sei é se o cálculo, por exemplo, o cálculo do André Fernandes
Para 2028 ele já está fazendo direito. O Ciro eleito apoia André Fernandes e Roberto Cláudio para a Prefeitura de Fortaleza. Então eu não vejo que esse condomínio político vai ter que ter um esforço muito grande para, caso ele tenha êxito, ele se mantenha coeso. Porque você tem ali, o próprio Roberto Cláudio disse, tenho meus sonhos, os sonhos são importantes, mas eu posso adiá-los. Ele abre até para o Ciro, mas em 28 e 30. Né? Então a direita colocando o Ciro como esse líder da direita, eles podem até se sentir bem pensando no ganhar, mas política não se faz com a ética da convicção. Apesar a gente tem que pensar no próximo passo. Eu acho que o projeto é derrubar o PT. O projeto é se juntar para derrubar o PT. E depois? Depois, vice, depois que está eleito, só tem espaço se o titular der esse espaço. Sim. Depois que tiver eleito, quem está com a caneta é o governador que foi eleito. O vice é o coadjuvante. Então, assim, eu acho que dificilmente, o PL marchando com esse grupo do Ciro, do PSDB, chegando lá, ele vai ditar as cartas. Sim, sem dúvida. E eu fico pensando um debate, quando alguém perguntar ao Ciro, o que você acha da prisão do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro vai estar preso daqui a um ano. Sim. Né? E aí, o que você acha do Bolsonaro preso, do golpe, Ele pode simplesmente dizer que não quer opinar, né? Pois é, mas aí... Quando ele não quer, ele ou diz um desaforo pro repórter, ou manda perguntar pra pessoa. Pergunte a ele. Como ele fez agora sobre o Cid, né? Como ele fez, cadê o que você acha do Cid? Pergunte a ele. Ele pode sair com essa, por isso, né? Mas ali tudo bem, mas ele vai ter uma tréplica, ele vai ter uma réplica, esse vídeo vai viralizar. Nós estamos diante de uma eleição que a gente nunca viu algo parecido acontecer. A gente viu a IA em 2024, mas a gente não viu ela tão poderosa como ela já está hoje. Você pensa para daqui a um ano como é que vai estar. Então vai ser a eleição da IA, né? Vai ser a eleição do controle dos dados, do controle das informações, né? O cara não vai precisar mais fazer uma performance. Não vai ser o melhor no debate, não. Vai ser aquele que tiver os dados para conseguir mandar os dados para o eleitor numa forma de micro-targeting, né? Cada um de nós aqui recebe uma notícia diferente dependendo do que a gente clica. Né? O mesmo assunto, cada um de nós vai receber uma notícia diferente. Então isso vai ser de uma forma muito intensa e aí com o uso da IA. Dos vídeos, da IA generativa. Não é de você colocar o vídeo do sujeito falando uma coisa... Daqui a um ano a gente não vai saber se eu estou aqui como João Paulo ou se eu estou aqui como IA. Porque já vai dar para fazer isso de forma muito simples dentro de casa. Hoje já dá para a gente poder pegar aqui e me colocar eu falando em inglês no Instagram. Tá lá, já tem essa nova funcionalidade. Então eu penso que vai ser uma eleição onde as fake news, elas não talvez surja, deixa até de ter esse termo, porque a gente não vai conseguir mais diferenciar o que é o real e o que é a IA. Né? Então, o Ciro ele vai ter que responder essas questões. Né? Então, o que é que eles estão torcendo? Que o eleitor de direita, que o eleitor do PL consiga ser pragmático e entenda que eles não são a antipolítica. Eles estão fazendo política. Então, a própria aliança do PL com o Ciro, a própria aliança da direita, do União Brasil, com o Ciro vai vai cair a máscara, usando aqui uma expressão que o Ciro disse, vai cair a máscara de que nós não somos políticos, nós somos a antipolítica. Não, como é que a antipolítica faz política? A política é isso, se juntar, e o Ciro fez essa fala interessante, né? Colocar de lado os interesses particulares em torno do bem comum. Isso é política, então não tem como ele vir na outra eleição dizendo que é a antipolítica, dizendo que é aquele que não faz a negociata, que não faz o acordo. Tudo bem que não faça negociata, mas política é acordo. Mas o PL é um partido de convicção, né? Então, vale a pena entregar o jogo dos próximos anos na direita para derrubar o PT? Mas o PL acha que sim. O PL é muito dividido. Aqui o PL é pequeno, mas tem vários caciques. Sim. O PL tem o cacique... Tanto é que você vê a briga interna. É o cacique André Fernandes, é o cacique Carneiro Melo Neto, é a cacique Priscila Costa. Então, são vários caciques querendo espaço dentro desse partido. E como é um partido que não é no sentido construído através das bases, ele é de cima para baixo, Priscila Costa já sabe, o candidato é Alcide Fernandes. Ele é o candidato. O Ciro falou, o Valdemar falou, o André falou,
líder, um dos líderes do PL na Câmara dos Vereadores também falou em recente entrevista que a Priscila é um bom nome, que ela tem o direito de pleitear, mas agora seremos pragmáticos e queremos eleger um. E um escolhido é o Alcides Fernandes para compor essa chapa, né? Que pode ter o Ciro ou pode ter um outro. Ainda não tenho certeza, sabe, que o Ciro é mesmo candidato ao governo. Mas ele também deixou aberto vou dar minha contribuição. Cláudio, né? E por que ele está tão preocupado? Porque do outro lado não tem uma mosca morta. Do outro lado você tem o governo é humano, muito bem avaliado, e uma coisa foi o cenário da conjuntura, naquela primeiro café da oposição que o Ciro foi, ali o governo federal estava nas cordas. Ali o governo federal estava com a popularidade em baixa. Hoje não. O Lula voltou, teve um crescimento do governo. 48% aprova, quase está empatando com 49% que desaprova. Então, antes de campanha já está com quase 50%, é muita coisa. 50% é muita coisa. Muita então coisa. imagina enfrentar. 50% já é muita coisa. Então enfrentar um governo é humano. Enfrentar o PSB com o Cid Gomes, que o Cid pode até ir para Meruoca para não querer problema com o irmão dele, mas a estrutura vai ficar, os prefeitos vão ficar, principalmente se tiver mesmo o Júnior Mano na chapa, né? Então, é muito forte, e ainda mais com o Lula, né? No processo, em 2022, estava tudo desenhado para ser uma eleição duríssima, de segundo turno. O Elmano ganhou o primeiro turno, ninguém esperava que o Elmano ganhasse no primeiro turno. Então você imagina um governo bem avaliado, um governo com prefeitos, com maioria na Assembleia, com um governo Lula forte. Um governo que ganhou no primeiro turno, que ninguém esperava, que a oposição dizia que era um poste, Sim. E que nesses 4 anos tem mostrado tem que trabalho mostrar. E tem gogó para enfrentar uma pessoa do outro lado também, porque o Elmano, ele é bem pragmático, ele não é um que não sabe conduzir um bom debate. E houve uma virada no discurso. A gente viu os últimos discursos do Elmano, ele está muito mais para centro-direita, no sentido do combate à violência. Né? Você está vendo ele falando de uma forma que o debate vai ser esse, a segurança pública. Sim. Só que quando tiver lá o Ciro fazendo esse debate, ou um outro fazendo esse debate, ele vai ter os dados para mostrar, vai ter os números. Né? Então, por isso inclusive, que o Ciro... ele deu uma declaração essa semana falando que a polícia tem feito o trabalho, o governo tem feito o trabalho e a justiça tem saltado. Pois é, eu achei isso muito estranho, ver isso na boca de alguém que é candidato do PT, né, que é governador do PT. Mas é isso, são os tempos, né? Ele tá modulando o discurso dele ali para poder avançar num público, né, no eleitorado que não é o dele, né, de forma mais automática, né? Ele vai ter que buscar esses votos. Mas só uma questão, Sani. Então por isso que o Ciro ainda está ali, porque eles estão calculando, né? Talvez, será que... Olha, quinta-feira, sexta-feira, né, a reverberação disso na mídia nacional, em todos os portais do Brasil. Então você vê que o Ciro ainda tem um apelo nacional. Então vai que o PSDB ali... O PSDB estava para acabar. Sim, há alguns meses. Ia ser nem federação, ele ia ser uma junção mesmo, ia deixar de existir. Né? E agora o PSDB ele volta. Ressurge. Não é um tucano, é uma fênix, né? Ressurge das cinzas. E o Ciro pode ser essa fênix aí para o PSDB voltar. Não, claro que não para ser eleito em 2026, mas para poder disputar. Né? Aí vem, vale a pena anular uma figura nacional que ainda tem idade para completar para 2030. Se Lula está com 80 e já disse essa semana que vai para a 4ª reeleição. Para a 4ª reeleição, então o Ciro ainda é jovem. O Ciro ainda diga que já está para vestir o pijama dele. Eu acho que ainda tem vitalidade, com né? certeza. Você vê que ainda é um homem forte, lúcido, sabe o que está colocando. É muito inteligente o Ciro. Eu acho que ele perde às vezes na língua, porque ele não, é língua solta, mas ele é muito inteligente. Assim, eu acho que também uma coisa que o bolsonarismo ele fez muito bem a esses políticos, eu acho que depois de tanta barbaridade que a gente ouviu o Bolsonaro falando, os seus seguidores, de tanta aberração falando, o que o Ciro fala, o que o Ciro falou, se você comparar, é besteira, é bobagem, é negócio que... Não, isso aqui não...
não vale. Ah, é porque ele falou que a mulher dele... Você viu o que é que Bolsonaro fala sobre as mulheres? E nem isso não impediu que ele fosse eleito presidente da República, né? Então... Eu quero fazer... Não entrar nesse assunto para a gente não fugir do tema, mas só nessa fala do governador que a justiça solta, realmente é verdade, né? A justiça tem muitas brechas. Eu me lembrei do caso daquele motorista de aplicativo que estuprou uma mulher na saída de uma festa, estava matando a mulher enforcada, não matou a mulher porque os policiais perceberam um movimento estranho e socorreram a mulher. Com 4 meses ele estava solto. Absurdo. Então, assim, isso é uma prova, né? Não é regra geral, mas é uma prova dos absurdos da justiça brasileira. Sim, né? As leis são frouxas ainda, né? Outra coisa, falando dentro dos caciques. União Brasil. O cacique do União Brasil era o Capitão Wagner, que com o Roberto Cláudio chegando, a gente já está percebendo a perda desse protagonismo. Onde é que vai ficar o Capitão Wagner dentro desse novo contexto do União Brasil? Eu acho que o Wagner ele vai querer, tanto que a gente vê pelos movimentos das redes sociais, ele já tomou uma decisão, ele vai ser deputado. Né? Mas assim, na eleição de 2022, a mulher dele foi a última vaga, foi a mulher dele que conseguiu. Ela só teve 57 mil votos em 2022, quando politicamente o Capitão Wagner era muito mais forte do que ele está hoje. Sim. Então, assim, não vai ser... E outra coisa, o discurso e tudo, aquele pessoal da polícia que seguia ele, tudo está muito dividido. Sim. Ele não tem mais a base eleitoral que ele tinha em 2022. E não só os eleitores, os apoiadores políticos já também estão migrando para outros líderes, né? O Wagner perdeu muito, né? O Wagner é aquele, o cavalo selado passou, ele tentou, não conseguiu, e a política é muito dinâmica, né? Então, ele foi um dos que mais perderam nesse processo, né? Com a chegada do André Fernandes, com o PL se fortalecendo. Então, ele nunca foi reconhecido como um bolsonarista raiz, né? É porque também teve aquele momento que ele era candidato e nem quis se vincular muito ao bolsonarismo, e nem era esquerda, e ficou assim meio que por cima do muro. E aí, a partir desse momento, ele perdeu a identidade como uma pessoa mais extrema-direita. A chegada do Roberto Cláudio à União Brasil, claro que traz votos para o partido, mas também, a gente perguntou aqui aos outros que estavam aqui, né, os nossos entrevistados das outras semanas, se eles ficavam confortáveis sabendo que chegaria alguém para disputar o espaço deles, né? Mas a convicção deles é muito óbvia, né? Eles querem tirar o PT do poder, não importa o que vai acontecer, nem com eles próprios. Eu acho que é um cálculo um pouco arriscado para quem está fazendo política, né? O político tem que estar sempre pensando no passo seguinte, no que vai acontecer depois de amanhã. Mas, sem dúvida, o Wagner é um dos que mais perderam nesse processo. Espaço político dentro desse arco da direita, né? E eu penso, mais uma vez, que o Ciro, liderando esse processo, ele vai, de algum modo, deixar essa direita bem calada durante muito tempo, né? Porque vão fazer, a oposição vira à esquerda, né? O PT viraria oposição, talvez, claro que com o poder os prefeitos acabam se juntando, mas teria uma oposição muito forte, com um governo federal muito forte, né? Em oposição com a prefeitura de Fortaleza, em oposição, né? Então a direita teria que governar, né? Então essa composição, pensando a longo prazo, principalmente se... olha, nunca o Ceará elegeu... Aliás, só uma vez elegeu um senador de um lado e um senador de um outro, que foi em 2018. Em nenhuma outra eleição isso aconteceu, né? Pra gente pensar, se a gente bater a chapa, sempre eram os dois do mesmo lado, né? Desde o tempo do Luiz Pontes e a Patrícia, o vota no um, vota do outro, lá do Eunício e do Pimentel em 2014, né? Então, é raro isso acontecer. E aconteceu por quê? Por conta de um problema do Eunício lá, né? Houve uma rejeição muito grande. Uma rejeição ao nome do Eunício. Ao nome do Eunício. Se tivesse sido um outro nome, talvez... Tanto que o Guimarães até hoje se queixa disso, né? Disse, eu abri mão pro Eunício ir e perder pro Eduardo Girão, que também deu entrevista aqui na ANC, disse que queria, mas o que foi dito quarta-feira deixa realmente o Girão na calçada esperando... O quê? Porque não é ele o candidato, não vai ser ele, vai ser o Ciro ou o Roberto Cláudio, mas não ele, embora eu ache que ele tem razão em pleitear e dizer, esse cara sou eu, o cara da direita sou eu, o conservador sou eu.
mas não tem voto, né? Não tem articulação política para ele ser o candidato. Quando a gente vê a deputada Silvana dizendo que o candidato é o Ciro e não tem para ninguém, e isso é reverberado pelo André, pelo União Brasil. Então eu penso que as aspirações do senador não vão adiante, embora eu concorde que ele seja o candidato conservador que poderia levar esse processo. Mas a questão aqui já não é mais ser conservador ou ser progressista. Eu entendi. A questão é tirar o PT do poder, e o que não vai ser fácil. João Paulo, eu não me lembro se foi o Vigílio Távora ou foi o Gonzaga Mota que disse há muitos anos que a política era dinâmica. Gonzaga Mota. Gonzaga Mota. E aí eu fico pensando no eleitor que pensa assim, eu sei o que você fez no verão passado. Porque até um dia desse, o Ciro chamava o capitão Wagner de chefe de milícia, né? Não foi assim um xingamentozinho qualquer, né? Não. Foram, e de Casos todos. de processos Assim, e tal. sabe, a metralhadora, com todos os que ele tá junto agora, ele criticava todos, de A a Z. E assim, o eleitor tá vendo isso agora. Como é que fica o eleitor diante de uma união tão improvável? Exato, tá chamando Wagner de companheiro, ó, você não tá só. Você não tá só. Eu penso que se mesmo não tendo apoio da coesão, se o senador Eduardo Girão lança uma candidatura dele, ele vai ter muito voto na direita, justamente De quem é a direita realmente. Esse eleitor de direita. De essência, né? Que esse que é militante, esse que brigou com a família, esse que brigou com os amigos, esse que fez que todo dia... Que falava mal do Ciro. Que falava mal do Ciro. Sabe? Agora vai votar nele? E aí é aquela questão, ele vai ter que ser muito pragmático, entender que o projeto de poder é mais importante do que a ideologia dele. Mas não foi assim que ele foi construído. Ele foi construído ideologicamente. Não importa o poder, não importa o cargo, eu tenho que colocar aqui no poder alguém que represente os meus interesses. Então, vai ser uma arquitetura muito difícil, um discurso muito difícil de construir para convencer o eleitor de direita, que é um eleitor informado, dentro das suas bolhas, mas ele está informado lá, ele está lá, ele compreende a diferença do projeto do Ciro Gomes até um dia desses e o que é o projeto do bolsonarismo. Então o Tasso falou mal do Bolsonaro, ele não citou o Bolsonaro, mas ele diz, olha, o presidente da República que entregou a faixa, ele até cometeu um erro, não foi só o FHC, o Temer passou para o Bolsonaro também, o Lula passou para Dilma, né? Mas ele diz, é o único que não está preso, que não teve problema com a polícia. A Dilma também não teve, lembrando, a Dilma não teve problema com a polícia, a Dilma não teve nada, mas o Tasso não. Outro erro, não é erro, outra fala, digamos, não vamos chamar de desleal, vamos dizer que um carrinho por trás, né? Num jogo de futebol, dizer que o PL que o Lula tinha como vice é o mesmo PL do André Fernandes. Não é. Não é. O PL que o não é? O PL é o PL do Zé Alencar, né? Que inclusive ele faz uma deferência a ele. Não é o mesmo PL. O PL era o PL do Centrão, né? Era um PL, não era um PL bolsonarista. Não é. Então é uma outra. Você só joga, né? Realmente foi muito jogando. Trabalhou muito em cima disso. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo PL. Mas concordo, não devemos demonizar. Aí ele vai dizer, o Lula não teve que explicar o Alckmin, até hoje ele está explicando. Ele não teve que explicar a aliança lá com o Eunício, até hoje ele está explicando. Então, as pessoas foram sim cobradas no seu tempo, né? E o PT teve que dar muitas explicações com o próprio PL. Ainda, né? Dentro dessa cobrança e dessas lembranças do passado, na campanha passada, o Alcides Fernandes, o pastor Alcides Fernandes, estava fazendo críticas, dizendo para as pessoas não votarem no Ciro. Que é aquele, criticando o Cabo Daciolo. Louva a Deus. O Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo foi apoiar o Ciro e ele fez uma postagem à época, criticando, chamando ele de palavras duras, que eu não me lembro exatamente o termo. Termos como cangaceiro. Cangaceiro, sim, foi isso aí mesmo. E aí agora, no encontro do PSDB, na última quarta-feira, o Ciro fez um discurso defendendo o nome de Alcides Fernandes para o Senado e destacando o grande currículo do Alcides Fernandes, o grande currículo, que é pastor evangélico,
pai do André Fernandes, eleito para o primeiro mandato de deputado estadual. Então, o Ciro estava enaltecendo esse grande currículo dele. Sim. Né? E aí, nas entrelinhas, que já fez crítica à senadora Janaína, que hoje é prefeita de Crateús, criticando o currículo dela, né? Que teve várias funções dentro do governo, até chegar a ser prefeita. Fez... um deputado lembrou, acho que foi na Assembleia essa semana, que ele atacava a Janaína e atacava a Onélia, que o Ciro atacou a Onélia, porque por ser a mulher do Camilo, foi indicada para o TCE, quando a senadora Patrícia Saboia, conselheira, também foi indicada pelo mesmo caminho. Sim. Acho que foi o de Assis. Sim. E até elogiou a atuação da Patrícia Saboia como conselheira. Mas ele fez essa lembrança, que o Cid critica o Camilo por ter indicado, que isso eu não estou indo para o mérito de concordar ou não concordar com a indicação. Mas são discursos meio contraditórios, né? Faz a mesma coisa e depois diz que o outro está errado e ele está certo, né? Um dia antes, o Alcides, estaremos lá na filiação do Cirão do Povo. Cirão do Povo. Cirão do Povo. Então. Ele até errou, é Cirão da Massa. Cirão da Massa. Mas ele falou Cirão do Povo. Porque não tem afinidade agora. O namoro é recente, ainda não é apelido carinhoso, entendeu? Ainda está o namoro recente. Ele ainda está reconhecendo, né? Então, você veja, né? O Ciro ele vai ter essa saia justa de ter que, de algum modo, estar ao lado do bolsonarismo. O Jair Bolsonaro vai vir... Não, ele não vem não, que ele vai estar preso no lançamento da candidatura do Ciro. Mas ele vai estar lá lado a lado com a Michelle, com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro vai gravar um vídeo... Mas o Eduardo não vem não, senão ele vai preso também não pode. Mas vai gravar um vídeo de apoio ao Ciro. Então, como é que vai ser essa arquitetura, né? Então, vale... E aí, mais uma vez, o cearense vai dizer, não, peraí, esses daqui que estavam separados até um dia desses vão se juntar, eles vão conseguir mesmo colocar esse projeto em jogo? Porque tem aqui um governador que pode ser que eu não gosto dele, mas ele está bem avaliado, ele tem projetos. Então, tanto o discurso eleitoral como o próprio governo vai ser muito complicado, porque não basta só tirar... Qual é o projeto? Quais são as propostas, né? E o dia seguinte? O dia seguinte. Como é que vai ser esse dia seguinte? Como é que vai governar? Então, as críticas do Tasso foi muito dura, as críticas do Ciro existiram e ele vai ser instado a falar isso. Tudo bem, as questões pessoais a gente releva. Pediu desculpa, mas as questões programáticas, as questões políticas, essas a gente não pode dizer que não existem, elas existem, e como é que isso vai ser arquitetado? E aí eles vão dizer, nós vamos começar agora a escrever o projeto. Daqui um ano que vai começar a escrever o projeto, falta só um ano para a eleição. Né? Como é que vai ser apropriado do governo, dos dados do Estado? O Ciro disse que já está começando a pensar sobre isso, né? Mas eu acho que política pública não se faz assim do dia para a noite. O que é que vai manter do governo? Não tem nada que preste? É terra arrasada? Não pode chegar com esse discurso. Não cabe na boca do Ciro Gomes um tipo de discurso desse. Um cara que sempre teve questões, sempre foi muito propositivo, né, em relação aos planos, aos debates. Você vê a campanha do Ciro, ela sempre tinha muitas ideias, muitas propostas, e não é só uma proposta solta. Ele explicava, ele mostrava. E agora como é que vai ser? Até porque eles não vão poder fazer a campanha só batendo em cima da segurança. Porque é o pronto mais nevrálgico, mas o governo não é só isso. E existe muito o que mostrar. E assim, o eleitor, ele é bom, mas nem tanto. Porque ele sabe onde é que o filho dele está estudando, como era a vida dele antes e como é a vida dele hoje. Eu acho que, apesar de todo o jogo midiático, toda a IA, a pessoa sabe. O que é que ela está recebendo no fim do mês, o que é que ela tem direito hoje que antes não tinha. Mas, sem dúvida, a presença do Ciro vai deixar a eleição mais animada. Não, com certeza, ele é um grande nome. Ele é um grande nome. Eu estou dizendo que não pode ser só a questão da crítica, tem que ter um projeto, porque só a crítica por crítica, as pessoas enxergam o que é que elas têm hoje. Então, assim, a partir do que é que elas têm hoje, qual é o projeto de quem quer tirar quem está hoje, tem para oferecer a mais?
Né? Não pode ser só a crítica, não pode ser ficar só na segurança, é educação. Hoje nós temos escola em tempo integral em quase todos os municípios. Ciro ou alguém do grupo sendo eleito governador, o que é que ele vai melhorar para botar adiante, entendeu? É isso que eu acho que tem que ser mostrado, o projeto. Se eles falam que esse projeto não presta, qual é o projeto deles? Isso não é dito ainda de forma evidente, né? Aliás, eu não vi nenhuma ideia nova, né, dita ontem, na quarta-feira. Nenhuma ideia nova, nem na reverberação das entrevistas depois, nada assim, olha, o projeto, a grande ideia é essa. Né? Não tem uma... Porque o que eu vejo, esses aliados, é o capitão Wagner em todo canto de colete, denunciando questão de problema de segurança, de canto em canto denunciando de colete, sabe? Que até o Ciro foi solidário, porque diz o capitão Wagner que está ameaçado de morte, deve estar mesmo. O Carmelo Neto, um deputado estadual, fez duas postagens essa semana. Meu Deus, que eu digo, meu Deus, isso é o nível do deputado estadual. Estou falando como cidadã. O cara fez uma postagem no carro dizendo que homem gosta de churrasco. Mulher bonita. Mulher bonita. Mulher gosta de homem com carrão. Carro potente. Gosta de churrasco e que vote no Bolsonaro. Para começar com esses carrão, os homens que andam com carro é para relativizar outras coisas que são menos, né? Que o povo fala. Né? Aí saiu essa semana de novo com a esposa ao lado, dizendo que mulher bonita, que homem gosta de mulher bonita, fiel e que vota no Bolsonaro. Eu digo, meu Deus, eu não estou acreditando que um deputado estadual, um rapaz inteligente, vai com esse tipo de postagem. É o like, né? Tá difícil gostar de homem e de mulher agora, né? Que não dá mais para votar no Bolsonaro. Que ele tá preso. Então tá difícil, né? Para gostar. Então, como é que você vai gostar de homem ou de mulher? Porque não dá, ele tá preso, ele não tá mais na urna, não dá para votar mais. Não vote, né? Não dá para votar mais no Bolsonaro, né? Então, quando o deputado André Fernandes vem... Se fosse pelo menos com um votinho de papel, como antigamente, que elegeram o bode ioiô, votaram no Bolsonaro, né, na besta. O André Fernandes, quando diz que vai dar armas para os policiais atirarem nas pessoas... que absurdo. Então eu fico pensando o Ciro ouvindo... Olha, eu fico pensando o Roberto Cláudio ouvindo uma coisa dessa. Peraí, gente, vamos esclarecer para quem está assistindo e ouvindo isso aqui. O deputado André Fernandes apresentou um projeto que vai destinar dinheiros para comprar armas, comprar armas para a Polícia Militar, louvável, a iniciativa dele destinar dinheiro da emenda parlamentar dele para armar a polícia, que quanto mais equipamento, armamento de ponta tiver, melhor. Mas, junto a isso, ele disse que vai propor uma recompensa para quem mais matar bandidos. Assim, a gente vai virar uma barbárie. O nome disso é pistolagem, né? Uma barbárie. Assim, que critério é esse? Que bandido é esse? Porque, às vezes, há erros. Quem é o bandido? As pessoas inocentes são mortas como bandidos. Às vezes, só o fato de você ser negro, preto, da periferia e pobre, você é tratado como um bandido. Sim. Então, que critério tão perigoso é esse? Cadê a justiça? Nós vamos voltar ao barbárie? Eu tenho um amigo que... Cabeça a prêmio? Deputado dizer isso, deputado federal, dentro da Câmara dos Deputados? Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que mora na periferia, nesses conjuntos mais... né, que sempre estão na mídia por questões de violência. Ele diz, olha, se eu morrer lá, alguém vai dizer, não, mas ele morava lá no lugar tal. Era faccionado, tinha envolvimento com facção. Ele disse, então, cara, é um negócio assim. Então, um sujeito falar uma coisa dessa, como é que o Roberto Cláudio pensa sobre isso? Porque o Roberto Cláudio, o que é que o Ciro pensa? O que é que o Tasso, né, pensa sobre isso? Né? O Tasso que teve uma das coisas que ele diminuiu a mortalidade infantil. Acabou com a pistolagem do Ceará. Acabou com a pistolagem do Ceará. Estruturou a polícia de algum modo, né? Começou todo esse processo de desenvolvimento. O que é que eles pensam estando lado a lado de quem fala uma coisa dessa? Não vamos fazer de conta que nada aconteceu porque nós temos um objetivo maior. Bem, é a ética da convicção que não cabe à política, né? Então, os líderes do governo dizem, a gente não está com medo, não está preocupado. Não está com medo, mas está preocupado sim. Porque se não tivesse preocupado, não tinha sido tão avassalador, né? Um disse que era o casamento
sei lá, da mula sem cabeça com Frankenstein. É. O Guilherme Sampaio deu essa declaração. Também não é isso. A gente também, a gente não pode desqualificar o outro dessa forma. Não. Mas também o próprio secretário de governo, Chagas Vieira, ele tem lá o papel, mas às vezes ele faz umas críticas desqualificando o outro, como se o outro não tivesse o direito de pleitear também o poder, como se ser a oposição fosse errado. Né? Não é, a gente não pode também desqualificar o outro desse jeito, porque aí a gente desqualifica o quê? A política. Né? Uma hora você é governo, depois você vai deixar de ser governo. É assim que é o flanar da democracia. A democracia permite o divergente e permite a gente questionar as ideias divergentes, mas não transformar isso em argumentos ad hominem, né? Criticando a pessoa, criticando os sujeitos, né? Tem que saber, a gente tem que começar a criticar as ideias, porque se a gente começa a fulanizar, é isso. Uma vez estava do lado, depois vira aliado, e as ideias, onde é que elas ficam? O que mudou? Né? Mudou a percepção de mundo do cirismo? Né? Porque também tem outro detalhe. Quando o Ciro ia para um partido, ia uma multidão Muita com gente ele, atrás, né? A própria filiação ao PDT era um mini partido e de repente se inchou. Dessa vez não. Dessa vez ele está chegando, ele, o Sarto e pronto. O Roberto Cláudio não foi. O PSDB também não é mais o PSDB, né? Mas e o Ciro também não é mais o Ciro, nesse sentido do poder no Ceará, porque ele deixou isso na mão do Cid. E até se a gente pode falar desse poder e dessa influência, esse peso eleitoral dele, na campanha do Sarto. Que ele disse em entrevista, até o Felipe, acho que estava lá, que o apoio dele ao Sarto tinha sido declinante. Ele disse, não sou eu nem ninguém que está dizendo, ele disse que o apoio dele foi declinante, que a participação dele causou prejuízo à candidatura do Sarto. Então, assim, o peso dele, ele é um bom nome, ele é um nome forte, ele é uma pessoa inteligente, mas não é o peso que ele tinha antes. E assim, agora, por isso, por não ter esse peso, que está tentando fazer essa grande composição com pessoas com pensamentos e práticas totalmente diferentes do que ele pregou a vida toda. E olhando para 2030, sei lá, o que é que é menos trágico, ou o que é que enfraquece menos? Perder para presidente, mesmo que fica ali com uns 12%, ou perder aqui para o Eumano no primeiro turno ou um segundo turno, né? Então ele está colocando isso aí na balança, né? Ele diz, cumpra o projeto, mas se esse projeto vai ser nacional ou estadual, vamos revelar ainda. Se ele não vai ser candidato, eu também não sei se é um desejo dele ainda não deixar isso muito claro, ou se às vezes ele acaba dando algumas deslizadas, porque ele falou na entrevista, por que eu não posso receber o apoio do PL aqui? Se ele não vai ser candidato a nada, receber o apoio do PL serviria para quê? Por que ele solta essa declaração? Pois ele pode, né? Ele deve, né? A questão é que ele vai ter que explicar depois isso. Até porque se for só o PSDB, não tem a menor chance. A única chance de eles competirem minimamente com alguma força é se juntar realmente. Com o PL e com a União Brasil. Com o PL e União Brasil. O PSDB só não vai para canto nenhum, o PL também só e nem União. Mas pelo menos o PL e a União, eles teriam tempo de televisão. Sim. Eles são os maiores partidos do país, né? Principalmente a União Brasil junto com... Mas aqui no Ceará não tem nome para derrotar o PT. Não, mas tem tempo de TV. Tem verba partidária, então... Não, só tem um jeito. E isso aí já está muito evidente. Juntando para poder conseguir, de algum modo, fazer frente. Porque se não for assim, vai ser uma vitória fácil do Eumano, né? Até mesmo dizer, mas se o Eumano não tivesse feito nada, o Lula volta. O Lula vai estar aqui também pedindo voto. Né? Mas ainda o Eumano fez muita coisa, está construindo. O Eumano fez um bom governo, está bem avaliado, e o Eumano tem uma base de prefeitos, eu acho que talvez 90% dos prefeitos do Ceará estão junto com ele. Sim. Os deputados da Assembleia, praticamente a grande maioria. Sim. Né? E os grandes líderes, o Camilo Santana, né? São as pessoas que têm peso no Ceará, estão com o Eumano. Mas a gente viu que o alvo é o Camilo, né?
o grande alvo é o Camilo, né? O Elmano, ele até... Mas é porque o Camilo é a pessoa que realmente tem a maior influência, eu acho, junto do eleitorado, do povo, a maior Sim. liderança política hoje no Ceará é Camilo Santana. Há uma possibilidade de haver uma troca, se Ciro for pro páreo, sai Elmano, entra Camilo Santana? Eu acho que não tem nenhum motivo pro Elmano temer concorrer com o Ciro. Ele não é um governador ruim, ele não é um governador impopular. Então, ele tem o direito de se candidatar até pelo que ele fez no governo dele. Então, eu acho que seria muito injusto com o governador, né? E seria um tiro no pé do próprio projeto. Né? Seria dizer, olha, fracassamos. Né? A gente está mudando aqui o candidato. Não confiamos. Não confiamos nele, então penso que não. Acho que o governador, ele tá no páreo, né? Ele é o candidato, a não ser que viesse o Lula contra o Elmano. Aí talvez o Camilo pensasse porque, mas o Ciro, né? Não que o Ciro não seja importante, mas esse conglomerado o Elmano consegue enfrentar, né? Consegue enfrentar porque ele não vai sozinho, ele vem com o governo, ele vem com uma chapa fortíssima, né? No Senado ainda está indefinido, mas o que vier, se for o Júnior Mano e o Guimarães, se for o Júnior Mano e o Eunício e o Guimarães, são nomes que têm poder, que têm influência, qualquer um desses, né? Ele falou até do chifre, né? Mas a gente não vai falar de chifre, não. Não, que é muita baixada. É muita baixada demais. Né? Eu não quero ir depor novamente. Pelo amor de Deus, não vamos entrar nessas coisas que eu não quero depor, não. Fora outro segmento aí. Fora outro segmento que ele lançou também. Interessante que, como ele tá aqui, de repente ele joga um chifre no meio, né? É uma coisa é uma forma impressionante. E depois volta para falar sobre os debates, sobre as coisas. Eu acho tão engraçado. Eu me questiono, às vezes eu me questiono, por quê? Do jeito que houve essa aproximação, por muitos anos o Ciro estava junto com esse grupo, e ele fala de todo mundo, e eu nunca vi as pessoas, porque com certeza o Ciro também tem telhado de vidro. Sim. Eles estavam muito próximos, eu nunca vi o outro lado falando nada que ofendesse a honra dele. Sim, é interessante mesmo isso, né? O respeito, né? Sabe que ele não tem, o Ciro. Que ele não tem. Ele parte mesmo de A a Z. Vai pro pessoal. E eu nunca vi, porque com certeza o grupo do Camilo Santana, do povo que ele estava junto, conhece os bastidores da vida do Ciro. Mas assim, eu sempre ouvi que casamento arranjado é ruim. Né? Casamento sem amor, casamento por conveniência, geralmente não dá certo. E é isso que a oposição está dizendo. É um casamento por conveniência. Eles dizem que temos nossas diferenças e não estamos nem aí para elas, a gente quer ir para frente. Se vai dar certo, eu nunca vi dar certo. Né? É muito difícil dar certo uma coisa dessas. Porque, estando junto, com o mesmo projeto, com a mesma linguagem, olha o que aconteceu 8 anos depois, né? 10 anos depois do governo do Camilo, né? Como esse afastamento foi tão drástico, né? Foi tão intenso. Então, e aí eu também fico pensando nos deputados, né? Para onde é que eles vão? Vão para a União Brasil? Uns vão para a União Brasil, outros vão para o PL, mas também é muito arriscado. Esses deputados de primeiro mandato, de segundo mandato, que estão ainda se consolidando. Um erro de saída de um partido ou para um outro é capaz de enterrar uma carreira política. Né? E eles deveriam estar muito preocupados também com isso. Né? Se vale a pena um cara que foi eleito, por exemplo, pelo PDT, vai para o PL, né? Foi eleito pelo PDT, vai para o PSDB, mas para o PL é uma mudança muito intensa. Os eleitores deles não estão nem aí para o partido, pode ser. As pessoas votam muitas vezes nas pessoas, independente do partido que ela esteja. Mas tem lá a legenda. Né? Vai formar uma chapa forte. Vão eleger quantos? Né? Quem são esses? Porque o PSDB já disse, eu quero eleger um deputado federal. Quem é esse um? O Sarto. Os outros vão concordar de abrir mão das suas carreiras para eleger o Sarto? Então, a pergunta que fica para ser posta. Né? E a bancada estadual? Né? O PL vai querer fazer os seus candidatos ou ele vai, de algum modo, querer repartir isso aí com União Brasil? Então é uma questão que esses deputados que hoje estão no mandato, que vão ter que mudar de partido, que vão com o Ciro ou com o Roberto Cláudio para onde eles forem,
eles têm esse Tem que fazer as contas bem direitinho para não senão perder, acaba politicamente. para não né? perder o espaço, e os líderes continuam. Continua. O Ciro, o Roberto Cláudio, eles vão continuar. O Wagner vão continuar porque eles têm ainda tem gordura para queimar. Às vezes o cara não tem gordura para queimar. Ele está chegando agora, está começando a construir agora o seu nome. Então é muito arriscado. Eu ficaria muito preocupado se eu fosse qualquer um deles. E assim, o PL, eu não sei se dentro dessa aliança, se o PL ganha ou perde. Porque o PL no Ceará está em ascensão, né? O PL em Fortaleza só não ganhou a eleição de Fortaleza, porque o inspetor Alberto, na última semana, caprichou para Evandro Leitão. O craque do jogo. Sabe? Foi o craque do jogo. E assim, mas o bolsonarismo está em declínio. Né? Com o Bolsonaro na cadeia, já está em casa, um dia daqui um dia vai para a cadeia ou não, mas ele está em declínio. Estão se degladiando lá, Tarcísio, filho do Bolsonaro, então assim, a tendência é essa. Mas o PL no Ceará continua forte. O André Fernandes é uma liderança nova que tem um futuro político. Não tem agora porque não tem idade suficiente para ser um candidato ao governo ou ao Senado. Mas em 2028 ele talvez já tenha a idade certa. Vão dar para ele a oportunidade, ele junto com esse grupo, ele ser o candidato a prefeito de Fortaleza. Exatamente isso. Eu acho que o próprio PL está aí numa situação... Por isso que o Girão ele é muito enfático quando ele diz isso. Ele diz, olha, vocês ele vão... é muito coerente. Vocês vão abrir mão aqui para uma galera que vai tomar o nosso espaço. Sim. Que construímos a duras penas e eles vão tomar e vai mesmo. Se daqui a 2 anos, em 2024 agora, o André Fernandes quase ganha. Mas em 2028, dificilmente eu acredito que ele vai ser o candidato apoiado por esse pessoal. Pois é, porque também Quem vai ser? Vai ser Roberto Cláudio, vai ser alguém do grupo realmente que é o núcleo deles. Que, segundo o próprio Ciro, é um político mais preparado do Estado para assumir qualquer cargo. Inclusive a Prefeitura de Fortaleza de Prefeitura 2028. Já passou por lá. Sim. Prefeito. Então é uma questão que o próprio PL é muito arriscado para o PL. Né? E não só o Bolsonaro. Essa semana foi reaberto as investigações e o inquérito contra Valdemar da Costa Neto no inquérito das do golpe do 8 de janeiro. Que ele tinha sido indiciado, depois não acharam provas, agora encontraram um telefone que ainda não tinha sido periciado e lá tem provas que acusam Valdemar da Costa Neto. Nós imaginamos o PL com Bolsonaro e Valdemar fora das articulações políticas em 2026. Acéfalo. Quem que vai liderar esse PL? Então é um partido que... porque Michele Bolsonaro gravou um vídeo com a Priscila Costa, dizendo que a Priscila Costa era candidata apoiada por Michele Bolsonaro, pelo Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, e o André Fernandes disse que não, que o pai dele é o único candidato apoiado pelo Bolsonaro. O que é que vale mais, assim, um padrinho preso ou uma madrinha solta? Né? Eu acho que vale mais uma madrinha solta, sabe, do que um padrinho preso. Né? E não é qualquer, uma madrinha que tem interferência com o Valdemar da Costa Neto diretamente, presidente do PL mulher. Então não sei se está decidido aí, mas vai ser imposto que é o Alcides Fernandes, mas a questão ele vai ter o apoio partidário? O partido vai chegar junto nele, tendo ali Valdemar e Bolsonaro sem poder articular politicamente em 2026? Então são questões que estão acontecendo e eu concordo com a tua leitura, Sueli. É um risco muito grande para o PL querer ganhar. Às vezes seria mais interessante ele se colocar, se fortalecer como partido, ficar como conservador, a coerência mas dele, não né? manter o discurso de que nós não estamos querendo poder, nós queremos a mudança real. Enfim, não, é cargo, é poder, é política, então eles descem para o patamar de todos iguais. Isso é ótimo, porque no final nós somos os escolhidos. Cai a máscara, como o Ciro diz, e o discurso, né? E o discurso, então... Vale a pena? Então esse cálculo aí está sendo posto, porque o André tem uma candidatura, ele vai se reeleger facilmente em 2026 a deputado federal. Né? Talvez seja realmente um dos mais votados do Ceará. Mas vale a pena apenas para poder tirar o PT do poder? Ele pode ganhar, né? Mas eu penso que dentro do espectro a direita vai diminuir, né? Talvez o partido cresça, porque vai ter ali um deputado ou outro
seguindo a eleição do Ciro, mas a direita vai até porque a direita está esfacelada, perderam o discurso, perderam as ruas de certa forma, perderam o seu líder, né? E não tem coisas novas a mostrar, porque é um discurso reciclado, é um discurso que não apresenta nada de novo, e o governo do PT vai apresentar as coisas que eles construíram, né? As ideias. Mas são ideias velhas que estão sendo postas, que estão sendo desenvolvidas, né? Principalmente agora com a chegada do Guilherme Boulos na Secretaria de Governo, o governo vai para a rua, né? O governo vai entrar nos movimentos sociais, porque o governo ele é melhor do que as pesquisas mostram, né? É bem um pouco melhor, é melhor, não é essa questão ruim toda. Claro que tem muitas questões. Eu, como servidor público, estou muito indignado porque o MGI não quer dialogar. O MGI ele fica criando problemas para as nossas greves, mas isso é o mínimo. A maioria das pessoas compreende a questão do Vale Gás, da luz, né? do imposto de renda de até R$5.000, da defesa da soberania. Então esses debates vão vir com muita força em 2026, o que vai fazer, vai ter que obrigar o campo de centro-direita, de direita e a própria extrema-direita mudar o seu discurso. Mas eles nunca fizeram isso. Sempre foi lacrar nas redes sociais, polemizar, criar vídeo viral. Ainda a eleição vai ser decidida muito por essas coisas. Mas no nível majoritário, talvez isso não possa, aqui no Ceará, né, não dar tanto certo, até porque vai ser fogo cruzado, vai ser de todos os lados. Agora não tem mais... Que em 2018 ninguém sabia usar. Tanto que foi uma surpresa, muitos candidatos bolsonaristas, os disparos, né? Agora essa tecnologia está toda dominada por todos os campos. Então não vai ter uma surpresa. E agora a extrema-direita também tem telhado de vidro, né? Tem telhado de vidro, e aqui no Ceará, com essa junção, aí o telhado de vidro ficou mais fraco, ficou maior, né? Mais fino, né? Mais fino. Vamos? É isso. Vamos lá, né? Mais alguma coisa a acrescentar, Felipe Clisma? Tá tudo certo. Tô achando o Carmelo Neto meio afastado de todo mundo. Né? Depois que ele foi tá meio chateado, defenestrado, né, da campanha. Acho que é por isso que ele fica fazendo essas besteiras desses vídeos, né? Dizendo que é homem. TikTok. Eu acho que é isso mesmo, porque muitas dessas pessoas não tratam os eleitores como um coletivo político, trata como público. Né? Então eles falam para o público deles, pensando em ganhar votos, sabendo que está enfraquecido dentro do partido, que o André é o grande líder, mas o que eles dizem? Todos juntos contra o PT. Vamos ver o que é que acontece. Daqui a um ano a gente vai estar no meio do primeiro para o segundo turno, vendo essas questões nascidas, né? Tudo que a gente está colocando aqui em estado nascente já vão ter nascido, já vão estar postas na rua. Então, o Sem Arrudeiro vai acompanhar tudo. Daqui pro ano que vem vai ser coisa demais, viu? Vai ser todo mergulhar um flash. Quando a gente está pensando que a coisa já passou para outra, não vai dar conta. Mas continue acompanhando o Sem Arrudeiro para você ficar por dentro de tudo e saber do que vai acontecer nesse jogo que está sendo jogado ainda. Assista a gente, acompanha a gente pelo YouTube, TV ANC, Spotify. A ANC Entrevista. Curte, compartilha. Vamos lá, professor? E até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.